A origem do homem e do mundo são duas questões que ocuparam a mente da humanidade nas mais diversas culturas e tempos históricos. Afinal de contas, a nossa existência é uma das coisas que nos rodeiam há milhares de anos. De fato, essa é uma questão complexa e, por isso, ganhou uma gama de respostas que não poderia ser simplesmente comportadas em um único texto. Entretanto, podemos dar um especial destaque sobre os princípios e implicações da chamada teoria criacionista. Durante centenas de anos, historiadores e arqueólogos de todo o mundo, em todas as épocas, vêm se debruçando sobre Gênesis 6. O dilúvio. Teria ele acontecido? Existem provas acerca dessa imensa catástrofe? Como explicar? Vem comigo. Durante 40 dias, o dilúvio inundou os mais altos picos do mundo, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e o grande artefato de madeira pairava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Gênesis capítulo 7, versículo 17 ao 20. O livro de Gênesis é historicamente comprovado que foi escrito aproximadamente 700 anos antes do mito Gilgamesh, ou Gilgamesh, pois são incontáveis as descobertas arqueológicas envolvendo cidades, reinos, pessoas e locais geográficos citados no livro de Gênesis. Sendo assim, a teoria que Gênesis teria sido escrito durante os anos de cativeiro dos hebreus na Babilônia, quando eles entraram em contato com as lendas babilônicas e, em especial, as epopeias de Gilgamesh, é uma cruel suposição e completamente improvável, só servindo para distorcer uma veracidade comprovada. Pois como pode o mais velho copiar o mais novo? Vários relatos referentes ao dilúvio também podem ser encontrados em tabuletos cuneiformes babilônicas, sumerianas e acadianas, que hoje estão expostas para o público no Museu Britânico. Tais tabuletas datam aproximadamente 700 anos antes de Cristo, mas podemos encontrar também narrativas ainda mais antigas, escritas em caracteres chineses em vasos cerimoniais de bronze, contendo em seu interior narrativas idênticas às do Gênesis, e são conhecidas como escrita de bronze. Os tabletes de argila sumérios registram a confusão de línguas, assim como se observa no relato bíblico da Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, versículo de 1 ao 9. Existiu uma era de ouro, onde toda a humanidade falava a mesma língua. As línguas então foram confundidas pelo deus Enki, senhor da sabedoria. Os babilônicos têm registros similares, aonde os deuses destruíram a torre do templo e dispersaram-no e tornaram suas línguas estranhas. Em todas as épocas e culturas, sempre houve relatos de uma inundação de proporções gigantescas. No Brasil, o historiador Henrera, especialista em tradição indígena latino-americana, documentou narrativas de alguns grupos indígenas que contam a história de um velho homem que, sabendo que haveria uma grande inundação sobre a terra, construiu um grande barco e colocou nele os animais e sua família, e acabou sendo o patriarca de uma nova raça humana. No México, os índios Tamanacs possuem uma antiga lenda que conta a história de um casal com alguns animais que teriam sido avisados sobre um grande dilúvio que viria sobre a terra. Eles então subiram em uma alta montanha chamada Tanacu, que era protegida pelos deuses, e assim eles sobreviveram. A tribo Atapassan, da costa oeste dos Estados Unidos, também conta uma história semelhante, que houve uma inundação em toda a terra e apenas um semideus, chamado Nagaitche, sobreviveu e recriou toda a humanidade. Na Fenícia, podemos encontrar a lenda de Dameron, que teria vencido a catástrofe do dilúvio causada pelo deus Ponto. Na Grécia, na mitologia grega, encontramos também o relato de um dilúvio, causado por Poseidon, que por ordem de Zeus, havia decidido pôr fim à existência da Terra
com um grande dilúvio. No Egito, em 1816, Belzoni, um arqueólogo italiano, encontrou o túmulo do faraó Seti I, da 19ª dinastia. Junto de sua múmia havia antigos hieroglifos que contavam a história de um dilúvio, muito parecido com a narrativa bíblica. O faraó Seti I morreu em 1581 a.C., o que demonstra a antiguidade dessa tradição. Nas escrituras védicas da Índia, encontramos um rei chamado Savayanduva Manu, que veio a ser avisado sobre uma encarnação de Vishnu. Matsya arrastou o barco de Manu e lhe salvou da destruição. O povo da Ilha de Páscoa também conta uma curiosa lenda, que afirma que seus ancestrais teriam chegado lá após terem escapado de um grande dilúvio, que teria destruído o lugar aonde vivia, chamada Iva. O relato também dos antigos maias menciona um dilúvio, que teria ocorrido por obra dos deuses, que estavam insatisfeitos com os homens que havia criado. No manuscrito asteca, conhecido como Código de Borgia, temos a história do mundo dividido em idades e eras, das quais a última terminou com um grande dilúvio, causada pela sua deusa Xauxitliqui. Lembrando também que a distância geográfica desses países citados acima só nos mostram que, além de um dilúvio, ele também foi universal, em todo o planeta. Na versão do dilúvio que se acha no poema de Gilgamesh, diz o mesmo, que toda a humanidade virou barro, e o mais impressionante nesse texto é que Utnapishtim, o herói do dilúvio, abriu a janela de sua arca e contemplou a terra seca, uma narrativa quase idêntica à do livro de Gênesis. Segundo Utnapishtim, foi a tempestade que causou o dilúvio, uma tempestade vindo das nuvens, acompanhada de relâmpagos no céu. E no poema de Gilgamesh diz também que os primeiros 2 pássaros, uma pomba e uma andorinha, voltaram à arca, porque nenhum lugar encontrou de repouso. A semelhança entre a narrativa dos textos de Gilgamesh e a escrita de Gênesis são realmente incríveis, e tais semelhanças de narrativas podem ser encontradas em outros textos antigos, como no texto sumério de Eridu e do épico de Atrahasis. Restos de fósseis de uma espécie de sapo de 119 milhões de anos foram encontrados na bacia de Araripe, no estado de Pernambuco, Ceará e Piauí. A formação do Crato, local na bacia de Araripe, é conhecida pelos seus fósseis e é remetente à época da Pangeia, quando todos os continentes ainda não eram unidos. Sendo assim, os criacionistas acreditam que a ruptura da Pangeia, que deu origem aos continentes atuais, foi um dos eventos mais dramáticos do dilúvio narrado no livro de Gênesis. A espécie encontrada foi o famoso sapo cururu, uma espécie de sapo existente na América do Sul. Diante da recente descoberta de tocos de árvores fossilizadas em uma montanha na Antártida, geólogos cristãos apontam as evidências que confirmam o relato diluviano. No total, eles coletaram fragmentos de 13 árvores. Os fósseis descobertos revelam que as árvores têm mais ou menos 260 milhões de anos, revelando que esta floresta cresceu no final do período Permiano, antes dos primeiros dinossauros. O deserto do Saara já foi exuberante e verde, com altas taxas de chuvas. Foi o que uma nova pesquisa nos mostrou. Tal novidade se encaixa com a história contada em Gênesis. A autora principal do estudo, Jessica Tierney, disse que ela e seus colegas encontraram antigas amostras de ceras, de folhas, que revelam que o clima africano, há mais de 5.000 anos, era bem diferente, de acordo com ela. Há alguns anos atrás, uma descoberta chamou a atenção de arqueólogos e historiadores de todo o mundo. Foram encontrados 70 fósseis de baleia no deserto do Atacama, o local mais seco do mundo, localizado no Chile. Durante a duplicação da rodovia Pan-Americana, que atravessa o continente, pesquisadores do Museu Paleontológico de Caldeira foram chamados para averiguar a ossada. Dos 20 esqueletos completos encontrados, um era filhote recém-nascido. A explicação para tal descoberta decorre no fato que há 7 milhões de anos,
o Atacama poderia ser ocupado por águas do mar, ou então houve uma grande catástrofe mundial para explicar o ocorrido. Um achado recente tem enchido pesquisadores de muitas expectativas. Em uma região conhecida como Tanis, nos estados de Dakota do Norte, nos Estados Unidos, foram encontrados fósseis relevadores, uma perna completamente preservada de um embrião de pterossauro, ainda dentro do ovo, e outras fósseis de peixes. O mais interessante a respeito desse fóssil é que cientistas afirmam ser possível que ele tenha morrido instantaneamente, no dia de algum grande impacto que houve sobre a Terra. Não há como negar que houve algo de proporções gigantescas no planeta. Não há como negar que houve uma grande inundação em um período muito distante.